Desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Esse é um dos versículos que nós vamos destacar hoje da leitura de Oséias, que nós conseguiremos ver os capítulos 5, 6, 7 e 8. Oséias, que está entre os 12 profetas menores do Antigo Testamento, não por ser de menor importância, mas menores em tamanho, em quantidade de capítulos, em quantidade de versículos por capítulos. São 12 livros dos profetas menores no Antigo Testamento, que juntos eles somam apenas 25% de todo o livro do profeta Isaías. Hoje no profeta Oséias, nós vamos ver que ele provavelmente foi contemporâneo a Jonas, e ele também vai falar mais especificamente ao reino do norte, ou seja, ao reino de Israel. E nesses capítulos ele vai chamar a atenção acerca da idolatria, acerca do povo ter abandonado Deus. Lembrando que já o primeiro capítulo, que nós vamos ver, que é o capítulo 5, tem como ideia central afastar-se de Deus nos adoece. E por isso eu quero convidar você a curtir, dar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe, comente, que isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, e porque o que pode ser mais relevante do que a palavra de Deus na nossa vida, do que o relacionamento que nós temos com Deus. E por isso, então, compartilhe para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas e outras pessoas também possam ser abençoadas por meio dos ensinamentos contidos aqui no livro de Oséias. O capítulo 5 inicia assim: Ouçam isto, sacerdotes, atenção, israelitas, escute, ó família real, esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o Monte Tabor. Deus sempre está chamando a atenção para a liderança desses locais, para os líderes, para as pessoas que eram para proteger o seu povo, que eram para instruir o seu povo e estavam levando ao pecado, à idolatria, a se desviar-se de Deus, a afastar-se de Deus. Os reis foram os principais meios pelos quais os próprios israelitas e judeus se afastaram de Deus, porque eles fizeram alianças por meio de casamentos com nações pagãs. E isso fez com que os costumes daquelas nações se infiltrassem no meio do povo de Deus e com isso levassem esse povo a conhecer outros deuses, claro que deuses pagãos, deuses construídos, feitos por mãos humanas e não o Deus criador de todas as coisas. Mas isso enganou o povo, fez com que, nós vamos ver aqui mais para frente, que Deus vai comparar o povo de Israel como pombas que são enganadas. O que quer dizer isso? Os pássaros, você joga alimentos no chão para eles, eles vêm mais para perto de si, para perto de você, facilitando o seu abate, facilitando a sua captura, e assim aconteceu com o povo de Deus por meio dos seus líderes. E é isso que o profeta Isaías vem alertar o povo. Ele está como uma trombeta no meio do povo, chamando a atenção deles para o pecado, para a idolatria que eles estavam cometendo ali no reino de Judá, bem como no reino de Israel. Agora você se lançou à prostituição, Israel se corrompeu. A arrogância de Israel testifica contra eles. Judá também tropeça com eles. Quer dizer, um reino, por mais que eles estivessem divididos, o reino do norte e do sul, eram reinos irmãos. E automaticamente ali, o que um fazia, o outro também fazia. O que um via o outro fazer, ele também praticava. Então Deus vem aqui por meio do profeta Oséias chamar a atenção deles acerca desse pecado. Entre as tribos de Israel, eu proclamo o que acontecerá. Ó líderes de Judá, os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Olha que grave isso.
Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. O que é isso? Os marcos dos limites eram como se fossem os muros, como se fossem sinais de que aquele território estava, um território é posse de um rei ou de outro rei. E aqui vem dizer que esses líderes, eles estão fazendo com que o povo peque, porque eles estão adentrando em outros territórios perigosos, conduzindo o povo a conhecer outros deuses, conduzindo o povo a pecar. E isso faz com que essa liderança seja condenada por Deus, seja julgada por Deus. Inclusive, o título desse capítulo aqui na NVI é Julgamento contra Israel. Deus é juiz. Deus é juiz com o ímpio e ele é misericordioso com o pecador arrependido. Sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Uau! Sou como traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Gente, o que a traça faz com as coisas do mundo, com as coisas naturais? O que a ferrugem ou a podridão faz com as coisas materiais? Corrói, destrói, faz perder o valor. Assim Deus vai dizer que ele vai exercer o seu juízo sobre esse povo, assim como a traça destrói uma peça de roupa, destrói uma peça de artesanato, assim como a podridão vai destruir um material também, por exemplo, um tecido jogado ao relento, ou mesmo um alimento sem conservação. Nós vimos no profeta Jeremias, se eu não me engano, foi o profeta Jeremias que Deus instruiu que ele enterrasse um cinto de linho e alguns dias depois ele fosse lá e desenterrasse para ver o que tinha acontecido com aquele tecido. E Deus vai dizer assim: esse povo vai ver o que vai acontecer com vocês que ficam longe de mim. A pessoa que fica longe de Deus adoece, que foi o que eu coloquei aqui como destaque principal do capítulo. Nós apodrecemos longe de Deus, nós não temos vida longe do Espírito Santo. Nós não temos vida sem o nosso pão da vida, que é Jesus, que é a nossa palavra diária. Nós adoecemos, nós ficamos ansiosos, nós temos depressão, nós ficamos irados contra o nosso irmão mais facilmente, nós perdemos a paciência com os nossos familiares. Só em Deus é possível que nós sejamos realmente misericordiosos, compassivos, tenhamos compaixão do nosso próximo. E Deus vem aqui deixar bem claro que sem Deus o povo é como algo jogado para a traça corroer ou para a podridão tomar conta. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, eles se voltaram para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Deus não quer que nós vamos longe buscar ajuda. Não é longe, é em Deus que nós temos que buscar ajuda. E ele vai dizer aqui que quando eles viram a enfermidade, os tumores que tomavam conta dele, isso faz referência ao pecado da idolatria, mais especificamente aqui nesse capítulo. Deus vai dizer que eles foram buscar ajuda fora. Quem é que enxerga a enfermidade? Aqui é Deus que está enxergando a enfermidade. Então, se ele vê que há enfermidade, ele tem poder para curar. Se o médico faz um diagnóstico de você, do que você tem, do que está te afligindo a carne, ele tem como fazer uma medicação em você que te cure. E se Deus está vendo o seu pecado, se Deus está vendo onde o seu espírito está sendo corroído, ele tem o poder de curar. Quem vê o pecado é que tem poder de curar. Se Deus está vendo que está errado com você, é para ele que você precisa se voltar. E não buscar ajuda de homens, não buscar ajuda aqui, como é o contexto do capítulo, buscar entre outros reis. Não, a nossa cura, a nossa conversão, o nosso restabelecimento, a nossa transformação está em Deus.
E assim finalizamos o capítulo 5 com a ideia central de que afastar-se de Deus nos adoece. E no ponto 2, que é referente ao capítulo 6, eu coloquei como ideia central: só Deus oferece a cura para as nossas dores, que foi o que eu já introduzi o conteúdo aqui no capítulo 5. E no capítulo 6 nós vemos que Deus diz assim: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Sim, se Deus foi Deus para destruir o povo de Israel, de Judá, ele também foi Deus para restaurá-los. Deus levou de volta o seu povo para a sua terra, Deus colocou-os de volta na terra prometida. Deus foi capaz de restaurar o seu povo. Depois de 2 dias ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Sim, aqui nós podemos ver a urgência de Deus em nos curar, a urgência de Deus em nos levar para perto dele. 2 dias foram o suficiente para ele nos dar vida novamente e ao terceiro dia restaurar. Também aqui nós podemos fazer uma alusão à ressurreição, a morte e ressurreição de Cristo, que foram em 3 dias. Há uma urgência de Deus, para nos levar para perto dele. Há uma urgência de Deus para nos restaurar, porque ele nos quer perto. Não é do interesse de Deus, não é da vontade de Deus. Deus não tem alegria em ver os seus filhos perdidos, em ver os seus filhos apodrecendo longe dele. Conheçamos o Senhor, é o apelo aqui. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Alguém tem dúvida de que o sol vai nascer hoje? Alguém tem dúvida de que o sol vai nascer amanhã ou depois de amanhã? Nunca nós temos dúvida. E aqui o profeta vem dizer: tão certo como nasce o sol, Deus virá em nosso socorro. É só clamarmos a Deus que tão certo como o sol nasce, Ele virá em nosso socorro. Que posso fazer com você, Efraim? É uma pergunta de Deus. Que posso fazer com você, Judá? Deus questiona. Por que Deus fala isso? Porque Ele vai dizer que o amor de Efraim e de Judá é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Deus deve perguntar assim hoje: o que eu posso fazer com você, Isapenha? O que eu posso fazer com você, meu amado, minha amada? Se o seu amor por mim é como a neblina da manhã, é como o orvalho que logo evapora. Deus, Ele tem essa impressão do nosso amor em relação a Ele, de que o amor que nós temos por Ele logo se esvai, logo evapora. Não é como o amor dele, que em 2 dias Ele nos restaura e no terceiro dia Ele nos leva na sua presença. O amor de Deus é imensurável, nós não temos a noção do quão esse amor é imenso. De onde Deus pode nos tirar? Ele nos tira da própria morte. Porém, Ele vem dizer assim: o que eu vou fazer com você? Que o seu amor por mim é como uma neblina, que ao vislumbrar um Deus de madeira, um Deus de prata, um Deus de ouro, vocês já se esquecem de mim. Olha como o coração de Deus clama pelo nosso amor por Ele, pela nossa fidelidade por Ele. E na sequência Ele vem dizer: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Deus, ele não desejava que o povo fosse lá e sacrificasse dezenas de ovelhas, que fizesse holocaustos. Deus queria era a reverência, o temor do seu povo. Sempre Deus desejou isso, a misericórdia e não o sacrifício. E que nós o conhecêssemos,
e não que nós fizéssemos votos, que nós fizéssemos tantas coisas para nos aproximarmos dele. Não, o que nos aproxima de Deus é o conhecimento que nós temos dele. É nós termos experiência genuína e verdadeira com Deus, é isso que nos aproxima e é isso que Deus deseja. Deus quer que nós rasguemos o nosso coração e não as nossas vestes. No capítulo 7, a ideia central é que erramos o alvo quando nos afastamos de Deus. Deus vem aqui nos comparar os israelitas aqui como a um arco defeituoso. O que é um arco defeituoso, gente? É aquele instrumento que atira a flecha. Se aquele arco está com defeito, ele não vai acertar o alvo. Imagine uma maçã na sua cabeça e alguém com um arco defeituoso vai atirar para acertar a maçã. Você tem confiança nisso? Você tem confiança na pessoa que vai pegar um arco com defeito, torto, frouxo, para atirar em uma maçã que está sobre a sua cabeça? A arrogância de Israel testifica contra ele, mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Quer dizer, a pessoa orgulhosa, a nação arrogante, não vai buscar pelo Senhor. Vai buscar entre os seus próprios reis, vai buscar entre os homens a ajuda. Vai fortalecer as suas cidades com muros e não com o joelho no chão. Aqui vai dizer que a própria arrogância de Israel está sendo testemunho contra eles mesmos. Por quê? Porque eles não se voltaram para o Senhor. O Senhor muitas vezes chamou os israelitas, os judeus, de povo de dura cerviz. O que isso quer dizer? É povo arrogante, povo orgulhoso, que não se humilha diante do Senhor. Ai deles, porque se afastaram de mim. Ai de mim, se eu me afastar do Senhor. Ai de você, se você se afastar de Deus. Ai de nós, se não for o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança. Eles não clamam a mim do fundo do coração quando gemem, orando em suas camas. Não é do coração, não é genuíno, não é sincero, Deus vem dizer. Estão aqui gemendo em suas camas, orando, mas não é com o coração quebrantado. É por pura vaidade, para que Deus faça logo a nossa vontade. Muitas vezes nós estamos em nossas orações clamando a Deus, mas não é para que Deus realmente venha em nosso socorro porque nós queremos um relacionamento com Ele. Muitas vezes nós estamos rogando em alta voz a Deus, sabe para quê? Para que Deus ouça mais rápido e venha fazer a nossa vontade. Para dizer, como você é importante para mim, eu vou sim te atender. E na primeira hora do dia, quando eu posso estar buscando a Deus, eu estou buscando os meus próprios prazeres, ficando dormindo uma hora a mais, entrando nas redes sociais para ver o que o outro fez ontem, para que eu possa comentar na vida dele e da vida dele. Ai de mim se eu me afastar de Deus. Ajuntam-se por causa do vinho, mas se afastam de mim. Em quantas festas que nós fomos de Natal, em quantos almoços de Natal que nós fomos só por causa da comida. E não por causa do que nós realmente deveríamos comemorar no Natal, nas Páscoas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Quer dizer, se aproximam por causa dos relacionamentos com as pessoas, mas não me buscam. Não querem se aproximar de mim, não querem ter um relacionamento comigo. Olha o clamor de Deus para nós nesse dia. São como um arco defeituoso. Quer dizer, eu estou errando em tudo que eu estou fazendo se eu não estou buscando a Deus. Eu estou errando em buscar relacionamentos com outras pessoas. Eu estou errando se eu estou indo numa denominação porque aquele pastor é relevante, porque aquele pastor é famoso, ou porque lá tem um coffee break, ou porque naquele lugar tem uma confraternização no final. Eu sou um arco defeituoso se eu estou
buscando outras coisas que não a Deus, eu vou errar o alvo e eu vou condenar a minha vida, vou condenar o meu espírito à morte eterna. Não faça isso com sua vida, meu irmão, minha irmã. Não faça isso com sua vida. Não seja ou não esteja em um arco defeituoso. Não seja a flecha de um arco defeituoso. Ou não atire em algo com um arco defeituoso, porque você vai errar o alvo. Você não vai acertar o alvo que é Deus. Você vai acertar outras coisas que vão te levar à perdição. E por último, no capítulo 8, a nossa segurança está no Senhor. Mas aqui na Bíblia NVI, a ideia central é o castigo de Israel. Mas eu relevei aqui, coloquei como relevante, a nossa segurança está no Senhor. Eles semeiam vento e colhem tempestade, talo sem espiga, que não produz farinha. Semeiam vento e colhem tempestade. Quer dizer, eu vou colher o que eu estou plantando hoje. Isso é certo. Muitas vezes você vai encontrar isso na Bíblia, que nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Se eu estou plantando hoje distância de Deus, eu vou colher a morte eterna. Se eu estou plantando hoje contendas entre os meus irmãos, que Provérbios vem dizer que Deus odeia quem espalha contendas, eu também vou colher a morte eterna. Eu vou colher o flagelo ao invés da liberdade. Eu vou colher a doença em vez da saúde. Talo sem espiga. Quem que vai numa plantação e vai sair feliz de lá se vê um pé de milho, que é o que nós mais conhecemos aqui nos nossos dias, sem espiga? Ou aquela espiga que não produziu nada? Que saúde aquele pé de milho teve para gerar uma espiga sem grãos? E aqui, mesmo que nós produzíssemos trigo longe de Deus, mesmo que eu colher alguma coisa longe de Deus, os estrangeiros vão devorar. A minha falta de inteligência financeira vai gastar tudo o que eu ganhar se não for no nome de Deus. A minha falta de inteligência emocional vai me consumir se eu não estiver em Deus, se os meus relacionamentos não estiverem plantados no Senhor, na palavra de Deus, nos princípios que Deus nos deixou. Os estrangeiros virão e vão devorar todo o nosso trigo se o que protege a nossa lavoura não for o Senhor. Se o que proteger a nossa família não for o Senhor, mas for cercas elétricas, for guardas, de nada vai adiantar. Meu casamento vai acabar, os meus filhos vão se perder, eu não vou saber educar os meus filhos, eu não vou saber colocá-los no caminho do Senhor, se a minha segurança, se a segurança da minha família não for o Senhor. Israel é devorado, agora está entre as nações como algo sem valor. Nós somos algo sem valor se nós não estamos em Deus. Nós somos algo sem valor se nós estamos no mundo. Nós somos tão valorosos para Deus. Ele, em 2 dias, Ele nos restaura e no terceiro dia, Ele nos dá vida. Ele nos coloca na sua presença de tão valorosos que nós somos para Ele. Só que se nós estivermos longe dEle, nós somos algo sem valor. No meio do mundo eu sou algo sem valor. Eu sou só mais um. Para o mundo eu sou só mais um. Você já viu aquele meme da foto da Terra tirado de um satélite? E ele é dividido, o post é dividido com 2 fotos idênticas do globo terrestre tirada de uma nave espacial. A Terra com você e a Terra sem você. É a mesma. O mundo sem mim e o mundo comigo lá é a mesma coisa. Não existe diferença. Se eu morrer hoje, alguém vai chorar 1 ou 2 dias por mim. Só. Daqui a pouco todo mundo vai voltar à vida normal. Temos que levar a vida segue. Para Deus não. Toda alma que se perde para Deus fere o seu coração. Toda alma que se perde para Jesus, que derramou o seu sangue lá na cruz,
é mais um prego na mão dele, nos pés dele. Mas para o mundo, não. Para o mundo, a vida segue. Amanhã eu vou abrir a minha loja novamente, amanhã eu vou para a aula novamente, eu vou trabalhar novamente, a vida segue. Mas para Jesus é mais uma espada que traspassa o seu coração. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Eles oferecem sacrifícios, mas o Senhor não se agrada deles. Quer dizer, Deus deixou todas as instruções para que nós o buscássemos, para que nós ficássemos pertinho dele. Mas nós achamos estranho, né? É estranho não adulterar, é estranho não olhar para as coisas do outro e cobiçar aquilo. É estranho eu amar o meu próximo. Afinal de contas, os ensinos por aí é que é relacionamento tóxico, eu vou tirar da minha vida. Sim, nós devemos orar por aqueles que são tóxicos nas nossas vidas, mas essas pessoas precisam de ajuda também. Quando eu pratico um sacrifício que não agrada ao Senhor, no dia do Senhor ele vai olhar para mim e falar assim: afaste-se de mim, que eu não vos conheço. Aí eu vou dizer: mas Senhor, eu profetizei em seu nome, eu gravei lives, eu fazia vídeos para o YouTube. Ele vai dizer: mas eu não vos conheço, porque você não fez a minha vontade. Você me honrava com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não quero ouvir isso do meu Senhor. Eu espero que você também não queira. Se volte para o Senhor. Ai de nós se nós nos afastarmos do Senhor. E por último, Deus diz assim: Israel esqueceu o seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades. Mas sobre as suas cidades enviarei fogo que os consumirá as suas fortalezas. Quer dizer, no lugar de nós buscarmos Deus para os nossos relacionamentos, para as nossas famílias, para as nossas vidas, nós estamos buscando proteção humana, seguro de vida, cerca elétrica, câmera de proteção, né, de segurança. Tudo isso é importante. Claro, se a tecnologia existe, é porque Deus deu inteligência para alguém desenvolver. Mas antes de tudo isso, a minha proteção, a minha confiança, os meus joelhos precisam estar dobrados diante do Senhor. Volte para o Senhor. Ai de mim, ai de você, se nós nos afastarmos dele. Convido você a ficar aqui comigo, a compartilhar esse vídeo, a não perder nenhum conteúdo desse canal, bem como participar lá das lives que acontece de segunda a sexta às 19h30 em meu perfil no Instagram. Que Deus possa frutificar a sua vida e abençoar grandemente você e a sua família. Tchau!